Então vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos vocês, muito obrigado pela presença. Eu falo para os meus alunos, né? Eu tenho mais de 40 anos de prática radiestésica e eu estou aprendendo todos os dias, tá? A radiestesia é indiscutivelmente uma prática experimental. Vamos partir de alguns pressupostos com relação à prática radiestésica, que é a seguinte. Ela é uma técnica de investigação, é uma técnica de diagnóstico. Radiestesia não se presta a nenhum tratamento. Vamos começar por isso aqui para a gente andar por um caminho absolutamente seguro. Tá? Então, eu sou formado em engenharia elétrica, depois fiz especialização em telecomunicações. Nesse entremeio eu conheci a medicina chinesa e de lá, desse tempo da minha formação acadêmica até agora, eu me dediquei durante um bom tempo à engenharia, ao estudo da engenharia, da formação acadêmica e fui fazer a minha especialização em medicina chinesa. Então, desse tempo para cá, eu venho me dedicando, venho estudando bastante medicina chinesa, pratico a medicina cotidianamente e também tenho uma ação específica com o paciente oncológico. Nesses últimos 18 anos, mais ou menos... Oi, Aires, tudo bom? Nesses últimos 18 anos, eu acabei me dedicando a esse paciente por conta de uma instituição que nós temos lá em Florianópolis, que, dentre outras coisas, dá o acolhimento ao paciente oncológico. E esse acolhimento me fez ver e ter uma certificação de tudo aquilo que a gente estudava ou vem estudando na medicina chinesa, de que aspectos ligados na medicina chinesa e na terapia floral, tá? que tem uma coisa muito parecida em termos da ideologia constitucional, tá? De que o indivíduo, a partir da sua condição constitucional, ele tem preferencialmente a condição de desenvolver determinadas patologias, ele tem a possibilidade de, pode ser que sim, pode ser que não, ele tem a possibilidade de desenvolver algumas patologias sistêmicas, funcionais. E ao mesmo tempo, essas patologias sistêmicas funcionais, por conta das desordens apresentadas por estas áreas do corpo, também ele apresenta algumas desordens comportamentais, tá? Psíquicas, emocionais, podendo ousar irmos para uma escala ou para uma transcendência, algum processo espiritual. Tá? Nós procuramos, dentro do nosso ambiente de consultório, não tratar desse assunto. Eu imagino que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria de vocês, são pessoas que fazem acolhimento de indivíduos, recebem as pessoas nos seus consultórios, tratam de questões de ordem comportamental, de ordem emocional e tudo mais. Bom, lá no meu espaço de trabalho, tanto no meu espaço de trabalho quanto na instituição do qual eu vou me arrumar aqui, porque aí fica um negócio meio fora do comum isso aqui, né? Eu vou tirar essa chapeleta aqui, que esse negócio aqui é bem engraçado, meu filho. Você ficou, né? Tá, vamos colocar assim. E uma coisa que eu percebi, ou venho percebendo, que ao longo do tempo as pessoas vêm apresentando muitos problemas de ordem espiritual. E claro, os problemas espirituais são os que menos existem, né? Então, quando as pessoas vêm com um problema espiritual, que ela quer ter um problema espiritual, parece chique ter problema espiritual, então eu não discuto, eu dou o problema espiritual para a pessoa. Tá? E ela fica com aquilo, não, porque eu fui no centro espírita agora, o dirigente lá, o pessoal falou que eu estou com um obsessor. Você tá com... legal, então tá, vamos tirar o seu obsessor hoje daqui. Tá. Aí ele volta a semana que vem com 2, outra semana 4, então é aquela tropa de obsessor, né? Isso é claro que é um problema psicoemocional, comportamental, enfim, né? Então a gente vai dando
para este paciente, constitucionalmente, uma análise e um olhar dentro do que a medicina chinesa nos remete, que é a constituição, que é o aspecto comportamental. Como é que o indivíduo age? Como é que é o orixá que canta na coroa desse indivíduo? Tá? Muda-se o país. É verdade, né, irmã? Muda-se o país, muda-se a cultura, mas o santo é o mesmo, não tem jeito. É ali e acabou. Tá? Então, quando eu comecei a estudar medicina, quando eu comecei a fazer esse trabalho, nós temos uma sistematização do processo de análise. Quem aqui pratica medicina chinesa? Pô, legal, bacana. Então, todos nós sabemos que a prática da medicina chinesa, no que se refere ao diagnóstico, ela é absolutamente pragmática. Tá? Você segue critérios absolutamente rigorosos. E por conta desse rigor na análise, nesse rigor dentro do contexto analítico entre você e o teu paciente, você precisa seguir certos protocolos. Você não pode achar nada. Aí eu acho que você não acha nada. Ou é ou não é. Tomou pulso, inspecionou língua, fez a olfação, fez a entrevista, verificou tom de voz, feições, odores, todas essas questões fazem parte dos cânones da medicina tradicional chinesa. Nós temos duas obras básicas aqui, o Huanji Neijing e o Classics and Difficulties, que são os livros os clássicos das dificuldades. Essas duas obras são absolutamente fundamentais para quem pratica a medicina chinesa da forma clássica, para quem pratica a medicina chinesa dentro dos cânones doutrinários. Eu não estou falando aqui porque... Não vou falar não, porque eu vou pensar, fica aquela coisa... Oi? Não, nós temos... Esse aqui você tem ele em mandarim, tá? Esse aqui também tá. Esse aqui é uma obra que foi traduzida e da editora Roca, que é uma obra fantástica, né? Nós temos esse outro aqui traduzido pela editora Andrei, um material também de excelente qualidade. E aí, por conta disso, nós, obviamente, você vai... Quem fez um trabalho fabuloso, que teve o cuidado de fazer a emulação entre a história do pensamento chinês com o Ocidente, com a Europa, de um modo geral, foi o Giovanni Macioscia, né? Todos nós, quem o conhece, sabe, participa dos grupos de estudo, dos grupos de estudo dele, é uma pessoa assim de uma generosidade incrível. Tá? Então ele está sempre com muita disposição para nos auxiliar nas mais diversas dificuldades. Recentemente, 3 autores escreveram um livro, Acupuntura Constitucional dos 5 Elementos. Esta obra fez uma releitura, tanto dessas duas obras primeiras, como também de toda a estrutura da medicina chinesa, ligada especificamente ao comportamento. Então hoje, eu tô bem talvez seja a palavra, convencido. Nós só nos convencemos de algumas coisas com base nas nossas experiências, né? Então, a minha experiência diante de pacientes de alta complexidade, por exemplo, como é o paciente oncológico, né? Ele... Entra? Tem lugar? Tem. Tá? Obrigado. Então esse livrinho azul que você está falando, né? Esse aqui. Esse aqui é da editora Roca, é um material fabuloso. Bom, então, voltando. Eu estou convencido de que, a partir do comportamento, você olha para aquele indivíduo e você vai ter assim uma noção muito clara
de como ele vai funcionar em termos orgânicos, na parte sistêmica, funcional. Pulmão, intestino grosso, rim, bexiga, baço, estômago, coração, intestino delgado, triplo aquecedor, rim, fígado, vesícula e assim por diante. Então, a partir então do comportamento, a gente tem uma dinâmica funcional. E ao mesmo tempo que uma dinâmica funcional com algumas perturbações leva o indivíduo a um determinado estado psicoemocional e comportamental. Ponto. Só que tem um detalhe fundamental e importante. Alguns indivíduos acabam insistindo tanto em determinados comportamentos, insistindo tanto que ele acaba modificando a sua estrutura genética, a sua estrutura de DNA. E a hora que muda a estrutura de um DNA, o que nós nos lembramos? Nós nos lembramos de uma neoplasia. Nós nos lembramos que um tecido novo está se formando. Um tecido novo está se adaptando a este comportamento. Para gerar um tumor, 2 minutos. Tá feita a merda. Não era para fazer, não vai cortar, né? Você vai dar um pi? Pi! Tá feita, pi! Legal, bacana. Fechou. Ok. Muito bom. Mas na MTC merda não é palavrão, faz parte do diagnóstico. Merda? Não, eu falo, por exemplo, quando nós estamos fazendo diagnóstico de rim, nós temos vários níveis do diagnóstico de rim. Então tem medo, medinho, medão, pânico, terror e cagaço. O indivíduo, geralmente o cagaço é deficiência de rim mesmo, não tem. R7, R3, P8, BP3. Isso aí é para livrar o cara do cagaço. Já tá clássico isso, tá bom? A turma que sabe, sabe? Acertei, né? Beleza. Para cagaço, R7, R3, P8, BP3. Fim. Muito bom. Então, que legal. Desta forma, tá? Teve uma outra pessoa que fez um trabalho surpreendente. Este trabalho se parece muito com o trabalho do doutor Albert Abrams, quando discutiu a respeito da radiônica, que ele olhava para os seus pacientes, os pacientes tuberculosos e os pacientes com sífilis, e verificava, media da planta, da sola do pé, até o alto da cabeça, ele media a corrente elétrica que circulava por esse indivíduo com base numa tensão específica. Quem entende um pouquinho de eletricidade sabe que dependendo da resistência elétrica, nós temos um tipo específico, uma quantidade específica de corrente elétrica circulando por esse organismo, tá bom? Isso significa que, quanto maior a corrente elétrica que circula por esse organismo, menor é a impedância. Quanto maior a corrente elétrica que circula por esse organismo, menor a resistência elétrica. Isto é um indício de um organismo extremamente saudável, porque todos os líquidos orgânicos e toda a constituição sistêmica funcional permite que a corrente que circula por este corpo, as atividades elétricas responsáveis pelas mais diferentes atividades, estão em pleno funcionamento. Ok? Então o Dr. Abrams percebeu isso através, lá nos anos 50, utilizando o que foram os primórdios da radiônica, depois ele fez alguns outros ajustes, e o doutor, agora está aqui, e o doutor Nakatani. O Nakatani mediu isso de um outro jeito agora. Ele fez uma medição utilizando pontos específicos dos meridianos de acupuntura. E ao fazer essas medições, ele utilizou um padrão que era 18 volts. Talvez isso não venha ao caso para vocês, mas 18 volts era o equipamento que ele tinha na época. E utilizou um medidor, e esse medidor, ele fez inúmeras ensaios, inúmeras experimentações, e verificou
que indivíduos extremamente saudáveis apresentavam em toda a extensão de suas 14 medições significa que eu estou falando de todos os meridianos. Eu vou seguindo. Rim, bexiga, fígado, vesícula, coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio, baço, pâncreas e estômago, pulmão, intestino grosso. Então, essas 14 medições, ele ousava fazer também as medições do vasogovernador e do vasogovernador e vasoconcepção, tá? Então, estas medições, quando estavam parametrizadas num nível de corrente bastante elevado, ele fazia uma comparação com a sua investigação com base nos preceitos da medicina tradicional chinesa. Com base no quê? Na inspeção da língua, inspeção dos olhos, olfação, tom de voz, pulso, língua. Todos esses elementos ele verificava, fazia um diagnóstico prévio desse indivíduo e fazia ao mesmo tempo uma leitura elétrica desse indivíduo. Quando ele fazia essa leitura, ele observava que indivíduos saudáveis apresentavam níveis de corrente elétrica elevados. Os jovens, os atletas, as pessoas que estavam de boa... mais uma cadeirinha dessa daqui, ó, pode pegar uma dessa daqui. Acá. Será um prazer tê-lo a bordo, professor. Welcome aboard. Então, esta condição passou a ser o parâmetro, o próximo parâmetro de medição da medicina chinesa no momento contemporâneo. Estava conversando hoje com o Antônio falou, eu vou aposentar. Não. Eu estava assistindo a palestra do professor hoje, falando da importância de que, através de um conhecimento, eu pego esse conhecimento e estruturo este conhecimento com um novo modelo experimental. Eu transformo isso em um novo conhecimento, ou transformo isto num referêndum a algo tradicional. Gente, porque a medicina tradicional chinesa, vamos lá, na boa, vamos combinar, é coisa de extraterrestre, cara. Como é que tu acha que um cara, há 5.000 anos atrás, tinha uma concepção clara dessa estrutura eletrônica dos meridianos? Vamos combinar. Só coisa de ET isso aí, cara, na boa. Então, isso foi falado, cantado em prosa e verso. Todos nós, quem pratica medicina chinesa, sabe exatamente o que isso significa. Pô, tu pegar o pulso e verificar que as nuances do pulso, a textura da língua, esses detalhes todos, através de exaustivas observações, nos remete hoje a um conceito eletrônico. É um conceito eletrônico. Não tem esse modelo eletrônico do homem nos dá claramente isso aí. Então, quando o doutor Nakatani desenvolveu essa parametrização, lógico, óbvio, claro e ululante que os indivíduos que apresentam uma menor trânsito de corrente elétrica na sua estrutura funcional, apresenta também deficiências funcionais. Apresenta também estados comportamentais anômalos. Então, se nós ao medirmos esta condição elétrica do indivíduo, utilizando um equipamento tal qual esse aqui, nós temos a possibilidade de já termos uma parametrização antecipada. Nós temos como aferir, com base nestas percepções e nessas sensações, um diagnóstico prévio. E até fazermos até darmos respostas de perguntas que não foram feitas. Você dizer ao seu paciente algo do qual ele provavelmente não teria coragem de te perguntar, com base nessa informação. Bom, até aqui está tudo certo. Tá, Flávio, mas isso aqui não é um congresso de radiestesia? Que porra é essa que tu está falando, cacete?
Vamos passar para a próxima etapa? Aí, desculpa, isto aqui foi o gráfico que o doutor Nakatami inventou, que é o chamado Rio Doraco. Rio Doraco, linha de boa condutividade. Então, este gráfico aqui denota uma condição funcional do indivíduo. Ele foi lá, mediu as características elétricas do pulmão, do pericárdio, do coração, do intestino delgado, do triplo aquecedor, do fígado e assim por diante. Então, olha aqui para mim um pouquinho. Com base naquilo que eu falei, o que é que nós podemos concluir olhando para esse gráfico aqui, ó? Dá para vocês compreenderem que o intestino delgado apresenta uma menor corrente elétrica? Tá claro, o gráfico está aqui, tá bom? Desculpe, eu tive a impressão que eu chamei vocês de estúpido. Perdão. Desculpa. Não, é que quando a gente não conhece o assunto, é uma técnica didática, você vai induzindo o aluno a responder exatamente aquilo que você está perguntando. Isso é praxe, tá? Que nem agora. Fica claro para vocês, fica óbvio para vocês, não tem nenhuma dúvida que o fígado, já estou induzindo para vocês olharem para o fígado, tá? Que o fígado apresenta uma maior condutividade, tá? Então, dentro dessa estrutura paramétrica aqui, o fígado apresenta alguns excessos e o intestino delgado algumas deficiências, parametrizado por padrões elétricos, tá? Existe uma média, o que está acima da média se configura como excesso. O que está abaixo da média, eu tinha pedido a bendita canetinha verde, que a canetinha verde faz um maior sucesso aqui, mas tá dando para entender, né? Então, o que está abaixo da média denota claramente uma deficiência. Todos nós sabemos na medicina chinesa que todos os quadros de excesso são situações agudas e os quadros de deficiência são situações crônicas, tá? Então, já de cara, eu tenho eu não vou fazer nenhum diagnóstico aqui com base no gráfico, não é essa a minha intenção, senão vou perder tempo. Eu sei que esta área do coração, intestino delgado em particular, apresenta alguma coisa já de longa data. E o fígado, nessa condição aqui, alguma coisa mais recente, ok? Isso eu posso, de cara, na presença do cliente, já fazer algumas considerações acerca, por exemplo, dos seus estados de euforia e dos seus estados de raiva, ressentimento e mágoa. Posso acrescentar esse item na nossa conversa. Ah, que legal! Aperta aqui, sai o negocinho ali. Também, não, irmão, não, na boa, não quero isso não. Na boa, esse aqui eu vou ficar preocupado porque tem hora que funciona, tem hora que não funciona, hora que anaba. Deixa aqui comigo, põe aqui na orelha. Ok, tá certo? Então, o que é que eu fiz para fazer isso aqui dentro de um modelo radiestésico? Eu vim fazendo um teste baseado num modelo mental. Eu preciso conhecer muito bem, eu tenho todo o conhecimento. São 40 anos de medicina chinesa. São quase 20 anos lidando com a parte eletrônica da medicina chinesa. E 18 anos lidando com paciente de alta complexidade, que é o paciente com câncer. Então eu meço, remeço, experimento, experimento, vou e volto. Aí cheguei num protocolo que eu quero compartilhar esse protocolo com vocês, para que vocês, a partir de algo que já existe, e gente, isso em radiestesia é fundamental. Espera um pouquinho. Olha aqui. É importante que vocês entendam que se você começar a inventar muita moda em radiestesia, você acaba se perdendo na fumaça. Se você começar a inventar muita moda, você vai se perder na fumaça. Preste atenção nisso. Radiestesia é simples.
ela precisa as nossas práticas radiestésicas precisa se parecer muito com os modelos neurais que nós temos. Precisa se parecer muito com as práticas que nós temos. Muitas vezes eu posso até aprender ou me apropriar de uma técnica que uma outra pessoa já tem. Eu estou compartilhando com vocês essa técnica. Pô, eu posso me apropriar disso? Evidente que sim, eu estou aqui para isso. Estou aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês. A partir de então, eu vou aproveitar este conhecimento ou esta informação e eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Eu preciso saber um pouco mais o que é Rio Doraco. Eu preciso saber um pouco mais o que é impedância, impedância elétrica do organismo. Eu preciso saber um pouco mais sobre resistências elétricas. Por que um corpo saudável tem menor impedância e o corpo doente tem maior impedância? O que significa isso? Por que determinadas áreas têm maior e outras têm menor? Como é que isso funciona? Como é que é esse modelo eletrônico do corpo? Que os chineses há tantos anos já sabiam disso e nós estamos referendando agora. Isso tudo é conhecimento, isso tudo é informação. Então, se nós pegarmos todas essas informações, e o que eu vou mostrar para vocês agora aqui, como prática radiestésica, é uma síntese do que a gente pode fazer no consultório. Eu não tenho um equipamento desse. Eu não tenho o tempo necessário para produzir as 14 medições que exige. Muitas vezes, o dia, a eletrocondutividade do dia produz algumas variações, e produz. Tá? Tem dias, o dia está muito seco, a medição é uma coisa, dia que está muito úmido, a medição é outra. Às vezes você perde um pouquinho no contato com... Pá, cara, é um cu de encrenca. É um cu de encrenca. Tá? Desculpa, vai. Você vai colocar o pi também no cu de encrenca? Vai, né? Pronto, beleza. Legal. Vai virar uma sacanagem isso. Vai ficar cheio de pi, né? Legal, muito bom. Então, quando eu pego e desenho algo parecido com isso aqui, vocês estão conseguindo ver isso aqui? Nós não falamos de meridianos e de pontos de meridiano? Nós não apresentamos um equipamentozinho para vocês, a fotografia do primeiro aparelho feito pelo Dr. Nakatani? Olha aqui, ó. Tá bom? Olha aqui os acessos. Tudo isso, esse aqui é uma das possibilidades de trabalharmos com este formato. Na medida em que eu começo a investigar, radiestesicamente, utilizando, é como se eu clicasse no pulmão. Quando eu cliquei aqui no pulmão, eu vou me remeter a toda a minha história. Lá com o Dr. Vu no SEATA, lá no sindicato, lá com o Toyoji. Todos os meus dias de trabalho e de insistência, estudando dedicadamente. A hora que eu pus o meu dedo aqui, existe uma rede neural, um banco de memórias que é naturalmente acionado. Cria-se um raio de união entre o operador, o professor falou isso claramente hoje, cria-se um raio de união entre o operador e o paciente. Cria-se um sistema de ressonância e, a partir desse processo de ressonância, acontece uma resposta neurofisiológica que é o movimento pendular. Simples assim. Mas, eu adorei esse gráfico. Posso pegar? Pode, não tem problema nenhum. Eu vou começar a fazer. Ok. Então, eu recomendo que, junto com isso aqui, você pegue o material que eu preparei, que é uma resenha histórica da filosofia chinesa, é uma resenha histórica dos 3 movimentos que foram responsáveis pela consolidação da terapêutica tradicional chinesa. Fala a respeito dos... mas não, eu já quero ir pendulando. Vai fazer cagada. Vai fazer cagada, cara. Tu não é da área, velho. Você não é da área, não se mete com isso. Faça radiestesia
do assunto que você é expert. Se tu não conhece o assunto, não te mete. Agora eu vou fazer radiestesia sobre nutrição. Vou fazer radiestesia agora sobre homeopatia. Tu conhece a homeopatia? Você sabe sobre o assunto? Então não te mete com isso, cara. Você não tem um sistema funcional que interaja, que crie sistemas de conexão com a pessoa ou com o alvo que você quer atingir, com aquilo que você quer trabalhar. Por favor, não brinque com coisa séria. Graças a Deus, nós estamos insistindo com isso, tanto nos nossos cursos, nas nossas práticas, as pessoas que estão envolvidas com isso, vocês que estão aqui, são estas pessoas que têm esse cuidado, que têm essa preocupação. Foi só eu falar sobre isso aqui, todos vocês se manifestaram, se não todos, mas pelo menos a maioria, se manifestou de forma asseverada, pelo menos concordando com essa ideia. Eu só posso praticar radiestesia de temas do qual eu sou expert, do qual eu conheço. Ok? Então essa é a ideia. Então, na medida em que eu vou ajustando-me a esses pontos de ação, eu faço exatamente igual o equipamento faria. Lanço o pêndulo em zero e ele começa a fazer esta prática que eu estou comentando com vocês aqui. A turminha que está começando, só dá uma levantadinha na mão. Vocês sabem que nós temos basicamente dois movimentos pendulares, né? O movimento linear e o movimento elíptico ou circular. Tá? Então só existem esses dois tipos de movimento. Movimento que pula, que dá volta, que faz voltinha, isso é tudo folia. Tá? Ou vai para a direita ou vai para a esquerda, ou tem um movimento circular. O movimento circular ele pode ser um movimento mais arredondadinho, ou pode ser um movimento elíptico, dependendo da prática ou da incursão que você está fazendo. Esta técnica aqui, exclusivamente o pêndulo trabalha de forma linear. Então, para este gráfico aqui, aquelas pessoas que gostam de trabalhar com o gráfico em leque, isso aqui funciona de forma absolutamente perfeita. Então, você clicou aqui, lança o pêndulo, ele vai para uma posição, marcou aquela posição, você marca no gráfico. Intestino grosso. Lança, ele vai para uma posição, marca no gráfico. E assim sucessivamente com todos os 12. Legal? Muito bem. A partir daí... Opa! Por que não está indo? Ah, tá, desculpa. É o próximo slide que fala do movimento pendular. Tá certo? Ok? Muito bem. Caramba. Pronto. A próxima possibilidade, utilizando o mesmo princípio, porém com uma prática radiestésica um pouquinho diferente. Quem utiliza régua, tá? A prática, quem usa régua, por exemplo, o biômetro de Bovise, tá? O biômetro de Bovise é uma régua, tá? Que quem está habituado sabe do uso desse instrumento, desse dispositivo, e que trabalha com a régua. O pêndulo agora, você trabalha com a mão em movimento. Primeiro, você utiliza o pêndulo, a mão parada e apoiada, e essa outra aqui, você utiliza utilizando uma régua. Eu tenho certeza absoluta. Posso só fechar um pouquinho, a turma que está fotografando? Não, pode ter. Fotografou já? Eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês já teve alguma ideia na cabeça que, puta merda, o cara me deu uma ideia agora de, acho que eu vou fazer um negócio parecido com isso. Sim? Sim? Teve alguém aí que teve alguma ideia? Provavelmente. Será que eu vou fazer alguma coisa parecida com isso? Será que isso aí vai dar liga? Ou eu vou incorporar esse modelo ou essa ideia em uma prática que eu já tenho? Que tal? Por que não? Por que não? É algo que você tem condições de fazer de uma forma absolutamente livre, dentro daquilo que faz parte da tua expertise. Eu estou contando para vocês algo
que durante muito tempo na minha vida eu padeci muito com a prática do rio do oráculo. Porque é uma técnica, é uma prática que ela é muito cheia de detalhezinhos, ela é muito cheia de peculiaridades. E se você de repente faz alguma coisa um pouquinho diferente, você corre o risco de fazer uma medida que não é... ter um resultado errado, equivocado. Quem conhece a prática sabe do que eu estou falando. Então, convido vocês a terem um olhar de curioso para essa técnica e, de uma certa forma, dar um olharzinho para isso aí, uma atenção para esse processo. Ponto? Tá. Agora eu vou falar de uma coisa que eu acabei fazendo. Agora eu vou andando para cá, slow motion. Eu ia dar aquela coçadinha em slow motion. Não? Não? Tá legal. A gente vê isso muito no campo de futebol, né? Na hora do slow motion, ele dá aquela puxadinha e dá aquela... Yes! Ok, muito bom. Gente, tá? Não, nós vamos ter o tempinho para a gente fazer algumas perguntas, tá? Olha só. O que eu fiz? Uma das práticas que eu tenho no consultório, que eu estudo bastante, é a cromoterapia. E a cromoterapia, indiscutivelmente, é uma técnica extremamente segura, ela é altamente eficiente ela tem as suas limitações, mas é altamente eficiente em algumas áreas, principalmente do comportamento. A gente tem resultados surpreendentes. Problemas sistêmicos que são crônicos, a cromoterapia como um todo e a cromopuntura em particular, tem uma ação muito poderosa. O que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos 10 anos? Eu, como engenheiro, eu tenho um olhar para a tecnologia. Até muito tempo atrás, nós tínhamos lâmpadas incandescentes que eram as disponibilizadas no aparelho de cromoterapia. As lâmpadas incandescentes, elas vão até a cor amarela. É muito difícil você tirar tons azulados de lâmpadas incandescentes. Você vai medir o espectro, você põe o espectrômetro ali, dificilmente você tira uma cor azul dela, mesmo que você coloque o filtro. Porque mesmo que você põe o filtro, você tem a sensação de estar percebendo o azul, mas a radiação não chega. Então, às vezes, as pessoas iam fazer cromoterapia e, puta, não dá resultado. Por quê? Porque os nossos centros de força e as áreas do nosso corpo que ressonam a tons azulados, verde mais para cima e tons mais azulados, o dispositivo não gera isso. O que aconteceu? Hoje, nós temos disponível no mercado LEDs que irradiam a luz na sua forma eletrônica. Ela não é mais produzida por uma incandescência. A luz é produzida e gerada numa barreira eletrônica. Então, a dopagem da barreira eletrônica, do que chama de dopagem, é a maneira como é implementado esses LEDs. Todo mundo sabe o que é LED? Tá? Inclusive, agora nós temos espíritos de LED. Espíritos de LED são espíritos de alta elevação espiritual e modernos. Pois bem, então nós temos hoje LEDs, por exemplo, a GE fabrica, a GE, que é uma das indústrias de ponta em iluminação, elas fabricam um LED chamado Dragon. É impressionante o corte frequencial desses LEDs. É impressionante a qualidade desse trabalho. Temos algumas empresas, como é o caso da Siemens, por exemplo, o caso da Philips, da Osram e outros tantos, que produzem elementos da mais alta qualidade. Então, eu utilizando um desses LEDs, eu fiz um aparelho para mim, que eu deixo à disposição dos meus alunos, está lá no site, eu não estou aqui para vender aparelho, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é essa a minha função. Só estou demonstrando para vocês que se vocês forem introduzir a cromopuntura, que eu recomendo que o façam, principalmente para aqueles pacientes que vêm para o consultório com estados comportamentais anômalos, que vêm numa situação até de debilidade física, com os seus estados energéticos lá embaixo, com os 4 pneus arriados, geralmente a agulha é
um elemento traumatizante para o paciente. Quando você introduz a cromopuntura, você tem a possibilidade de, nas próximas consultas, levá-lo para um outro parâmetro energético e, quem sabe, talvez na próxima consulta, utilizar agulha ou mesmo a fitoterapia, moxa-bustão, ventosa e outras técnicas dispostas que têm uma contundência. A ventosa tem uma contundência, a moxa, a agulha, então é perfurante, produz calor, produz pressão negativa. Todas essas questões, de alguma maneira, para um paciente. Nós estamos falando, gente, do Ocidente. Nós temos um traço comportamental diferente do oriental, isso é natural. Isso é parte da constituição humana. Então, nós aqui recebemos pacientes que muitas vezes, eu tomo por base o meu paciente, que é um paciente de alta complexidade e com absoluta debilidade energética e imunológica. Então, a cromopuntura me trouxe um conforto muito grande. E uma das técnicas é utilizando os LEDs que produzem as suas luzes cortadas nas suas referidas frequências. Eu fiz esse aparelho tem uma peculiaridade. Ele me gera quatro formas de iluminação. A vermelha, a verde e a azul. Tá? Vermelha, verde e azul, para quem trabalha, quem conhece cromopuntura, sabe que é o que basta. Vermelha, verde e azul. Claro, às vezes amarela e laranja me atendem em determinadas situações, os tons mais azulados e arroxeados talvez me atendam numa outra circunstância, mas a cor vermelha, verde e azul praticamente esgota quase que 90% de toda a intervenção cromoterápica, tá bom? E na possibilidade de fazermos a cromopuntura, nós temos 3 tipos de estímulo. Sacanear com o cinegrafista, né? Então, esse aparelho aqui, ele tem um LED e esse LED gera as 4 cores. E eu fiz um sistema de comutação. Ora ele produz produz a luz vermelha, produzindo uma ação tonificante, e ao mesmo tempo existe um sisteminha de processamento em que eu posso ajustar a frequência, que são tons de pulsos mais lentos. Ao passo que se eu fiz uma comutação para o azul, eu tenho um ajuste mais rápido, ajustado à própria condição vibracional dessa cor. Pois muito bem. Então, só voltando um pouquinho aqui, ó. Só voltando um pouquinho aqui. Lembra desse gráfico aqui? Se eu tenho situações muito altas, acima de 140 miliamperes, 140 microamperes, eu tenho a possibilidade de atuar em tons azulados. Se eu tenho valores inferiores a 50 miliamperes, eu tenho a possibilidade de trabalhar com tons mais avermelhados. Entretanto, se os distúrbios funcionais estiverem compreendidos entre 150 e 130, 140 miliamperes, eu só preciso trabalhar com uma cor. Com a cor verde, eu só ajusto a frequência para um tom mais tonificante ou eu ajusto para um tom mais dispersante. É só uma questão frequencial. Como é que eu meço isso? Existe isto aqui, ó. Tchan, tchan. Alguém já sabe de que se trata? Do you know that? Tá? Isso aqui me permite agora, já quase que na metade da consulta, eu posso lançar mão de um dispositivo como esse para verificar os aspectos... Alô, câmbio. Os aspectos frequenciais, se mais tonifica, se mais cede e tudo mais. Então, eu estou compartilhando com vocês tem mais um pouquinho, deixa eu ver, tchan. Aqui tem uma tabela, essa tabelinha aqui, o Dr. Vu, eu usei tudo de bom, né? Eu tenho aqui, o crédito disso aqui, de boa, né? Esse gráfico aqui foi feito pelo Dr. Vu e o Toyoji, né? Isso aqui é do Dr. Vu.
Então esse gráfico aqui, ele não tem mais onde ser didático. Não adianta. Quem estuda medicina, acupuntura constitucional, precisa ter esse formato aqui. Então, lá, eu tenho o meu até hoje, ele está pendurado na parede, está meio amarelinho já, está reformado com fita crepe e tudo, mas está lá, firme e forte. Então, na medida em que eu vou atuar sobre o paciente, eu tenho já uma seleção de pontos previamente utilizada. Vocês perceberam que esses pontos aqui, ó, eles já estão avermelhados para essa função, os tons azulados para a função de dispersão e para a função tonificante e dispersiva. A função dispersiva e a função tonificante. Então, esse conjunto de pontos me atende de uma forma muito interessante na parte sistêmica funcional. Por outro lado, dá uma olhada nisso aqui. Se nós pegarmos essa tabela agora e juntarmos e agruparmos por estados afetivos e emocionais, nós teremos também a possibilidade de trazer para essa leitura um conteúdo psicoemocional. Então, as situações de entristecimento, as situações de euforia, os estados preocupantes e obsessivos, os estados de encagaçamento e os estados de raiva. Ai. Oui? Certo? Então, toda vez que nós observamos, através da análise radiestésica, que existe situações cuja atividade elétrica extrapola o valor médio dentro deste conjunto de linhas de condutividade, eu posso dizer, até com uma certa dose de adivinhação, você não fala nada. Aí você sabe o que é? Eu estou aqui com o meu mentor, ele está me dizendo... Faz caras e bocas que tem gente que adora. Eu não falei para vocês que a pessoa quer ter problema espiritual? Você sabe que não é, mas ela quer ter problema. Então dá o problema espiritual para a criatura, gente. Ela vai ficar feliz. Depois ela vai ficar boa. E o espírito foi embora, ela vai falar, eu fui lá no Flávio, ele fez um desencapetamento em mim. Ele é ótimo. Então nada, vai dando. Aqui é a mesma coisa. Se você percebe que dentro do conteúdo analítico, níveis muito altos, acima da média, se apresentam dentro destes grupos, é muito tranquilo nós fazermos uma afirmação de que existe uma situação aguda de entristecimento, uma situação aguda de euforia, preocupação, medo, raiva, e você pode dar esse toque. Escuta, por alguma razão, eu estava fazendo análise aqui, existe alguma questão emocional relacionada a um dos 5 grupos que você percebeu? Puxa vida, eu não queria falar, mas está rolando tal coisa. Além de você fazer o tratamento utilizando os pontos de 5 elementos, será que você pode fazer uma prescrição floral para essa pessoa? Que tal? Um fitoterápico? Uma homeopatia? Que tal? Nós acrescentamos algumas coisas ligadas... Você não pode aplicar uma cura prânica? Você não pode aplicar um passe, fazer um reiki, fazer alguma coisa. Acrescenta no seu trabalho algo. É a hora que você se ajoelha no pé do seu paciente e olha. Ele te quer naquele momento, com todas as suas forças. Você está ali ajoelhadinho, ele está sentadinho, você... Me conte um pouco mais sobre isso. É exatamente essa a posição. Não de submissão, mas de disposição. Você vai acrescentar coisas na história desse cara, desse indivíduo. Eu dei uma plataforma para você. Você pode usar essa plataforma aqui, eu vou te passar a palavra. Você pode usar essa plataforma aqui. Eu tenho outras dessas daqui, por exemplo, a terapia floral, que é uma loucura, cara. É uma loucura. Por outro lado, se você, dentro da parametrização, você percebe que existem valores muito abaixo e que estão ligados a esses grupos aqui, você pode também afirmar com uma boa dose de certeza
Escuta, com relação a isso, há quanto tempo você está convivendo com esse estado de medo? Você percebe que isso é uma coisa recorrente na sua vida? Sim, eu tenho essa questão. Você quer discutir um pouquinho comigo sobre isso? Claro, desde que você seja um profissional que tenha uma performance dentro desse... Oi, Sérgio. Uma performance dentro dessa área. Isso tu te tornas uma pessoa extremamente colaboradora no processo desse indivíduo. Ok? Deixa eu ver se ficou mais alguma outra coisa aqui. Eu acho que... Tá? Pode falar. Aquela escala que você tinha nesse último gráfico, aqueles números, é referente à amperagem do desequilíbrio. Então, você vai marcar, então no número X eu vou tratar com a cor vermelha, no número Y eu vou tratar com a cor azul. Por isso que de 0 a 50 vermelha, entre 50 e 120 verde. Com maior, quando o verde está muito mais em cima, eu vou tratar com maior frequência. Quando o verde está muito próximo de 50, eu trabalho com uma frequência um pouco menor. E do lado esquerdo e D do lado direito seria isso? Isso! Não, geralmente, atenção, esse tipo de medição, pelo visto, você conhece aqui o Doraco, tá? Não, geralmente faz a medida do lado direito, medida do lado esquerdo. Então, você faz uma medida só para os dois. Porque essa medida feita tanto de um lado quanto do outro, tanto de um lado quanto do outro, vai chegar uma hora que isso aí vai criar uma síntese. Todo mundo que pratica Rio Doraco chega uma hora que enche o saco. Puta merda, cara, fazer 24 medidas, que coisa chata. Descamba. Sai da história. Então, se você mede uma só e vai fazer, via de regra funciona, tá? Via de regra funciona. Na dúvida, é claro, dá uma pendulada, faz alguns questionamentos. Destro, eu uso o lado direito, Oi? por exemplo. Se Como? o divida é destro, eu uso para medir, por exemplo... Não, você vai medir na prancha, você vai estar com a pessoa ali na maca. Tranquilo. Tá? Existe um protocolo para fazer isso aí, você vai fazendo a ativação com a luz branca em todos os pontos, tranquilo, você pode fazer isso tanto de um lado quanto do outro, faz essa ativação, existe um protocolo para isso. Mas a minha ideia não é ficar falando do aparelho ou coisa. Eu queria mostrar justamente a ideia da possibilidade, da síntese, de você fazer, pegar uma informação que você tem, uma experiência que você tem, um conteúdo didático, pedagógico que você tem na tua prática, onde envolve um processo eletrônico do nosso corpo e você transforma isso num procedimento radiestésico. Eu só quero lembrar você que a prática radiestésica ela é pautada em regras, em procedimentos, e você vai tirar deste procedimento as respostas necessárias, chegar até a revelação. Né? Gostei dessa palavra, revelação, né? Que é o terceiro item. Né? Achei isso fantástico. É a revelação. Puta, sacada! A revelação. Porque às vezes você fala, como tal, por quê, onde tal, aí a revelação. Que a pessoa fala para puta, como é que tu sabe essas coisas, cara? Você está me vendo pela primeira vez. Então, é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Pois não. Numa primeira sessão com o seu aparelho de cromocultura, você consegue tirar a dor? Se for crônica, consegue. Aguda, não. Dor aguda, não. Desculpa, eu tenho experiência, faço cromoterapia há trocentos anos. Eu gostaria de aprender como é que se tira dor aguda com cromoterapia. Quero aprender. Estou louco para aprender. Já revirei o mundo. Não funciona. Dor crônica é mais fácil. Mais alguma pergunta? Com relação técnica? Coloca o slide da maquininha que você inventou, por favor. O slide da? Máquina, da cromocultura. Essa aqui? Essa daqui? Pois não. Você quer perguntar alguma coisa sobre ela? Não, só queria fotografar. Ok, tudo bem. Então, pois não. Esse LED que você montou essa máquina de 5 amperes? Como? Esse LED que você montou a máquina é de 5 amperes? Não, é de 1 ampere. De 1 ampere. 3 watts. Tá? É uma luz, depois que você... É o tipo da luz que você não pode olhar para ela. Ela parece um ponto de solda elétrica. É uma luz extremamente intensa, ele funciona com 5 volts, eu tive que limitar a corrente. A hora que você olha para ela, realmente é uma luz intensa. E a hora que você vai com o espectrômetro,
A verde, a banda bem estreita, a vermelha com 780 nanômetros, a verde com 600 e pouco, e a azul com 480 nanômetros. É bem preciso mesmo. E não é um LED caro, é um LED aí de 10, 12 reais. Tá, a luz incandescente, nós tínhamos, era o que tínhamos para o momento. Depois trocamos a luz incandescente pela dicróica. A dicróica já trouxe um upgrade, né? Mas a hora que chegou o LED, velho, o LED aí não tem mais para onde correr. É realmente uma possibilidade. Pois não. Oi? Tem. Não, tá aqui. Depois, se você quiser, você pode vou deixar meu e-mail, né? Pode me passar um e-mail que eu tenho à disposição. Ah? Usei uma lâmpada de LED e observei o seguinte: quando ela é projetada, sai a mistura, por exemplo, o azul foi composto de outras cores, então às vezes aparece um vermelho. Tá, então eu vou te falar. Não. Você faz o seguinte: você usa, se você for fazer essas lâmpadas que a gente compra, que são lâmpadas que tem aqueles controles remotos, que fica vermelho e fica agora. Não, essas não são adequadas para cromoterapia, porque elas trabalham você percebe a cor por cintilação. Ora pisca uma cor, ora pisca outra, então a sensação visual é de que você está percebendo uma determinada cor. Então, essa sensação é uma atividade elétrica dos nossos cones, que são os sensores ópticos. Mas para nossas células, a hora que ela recebe, por exemplo, na região cardíaca e sobre o fígado, eu preciso de um comprimento de onda de 530 nanômetros. Eu não posso piscar um e piscar outro. Ele vai dançar de forma inadequada. Então eu preciso que essas células da região peitoral, da região cardíaca e do fígado, essas células elas funcionam num determinado espectro frequencial. Então eu preciso ter um equipamento que produza especificamente essa frequência. Aquilo ali, tudo bem, vou fazer um relaxamento, vou fazer uma... Agora, para fazer tratamento, não recomendo. Não, geralmente são empresas que produzem, né, que vendem os LEDs com essas respectivas cores. Então, as empresas hoje estão trabalhando no sentido de desenvolver tecnologias voltadas para esse fim. Tá? Já tem bastante. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu faço isso, mas eu não estou... Depois, se você quiser, me passa um e-mail que eu vou te dar todas as informações sobre isso. Pois não? Nós estamos... Tempo esgotado. Mais uma pergunta. É exatamente essa daí, que produz lâmpada por cintilação. Ela tem as 3 cores, mas para produzir as 2 cores, as cores intermediárias, ela faz a cintilação. Oi? Não funciona. Isso não funciona. Pessoal, eu agradeço bastante a vocês a presença, vocês terem nos prestigiado nesse encontro. Eu vou deixar para aquelas pessoas que eventualmente se vocês quiserem entrar em contato comigo, está aqui o meu e-mail, flaviogirol@gmail.com. Eu tenho toda a disposição do mundo, se vocês precisarem de mais informações técnicas sobre questões de cromoterapia, eu tenho muita disposição para isso. Muito obrigado.